Salve, salve galera! Pessoal, hoje eu trago para vocês o conteúdo de estequiometria. Esse conteúdo ele foi dado em nosso aulão presencial de química, tá certo? Aí eu fiz uns cortezinhos no vídeo e vou trazer para vocês aqui hoje só o assunto de estequiometria. Mas antes do vídeo começar, não esqueçam de seguir o nosso canal e ativar o sininho, tá bem? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Estequiometria. Ela é uma palavra, galera, de origem grega. Uma palavra de origem grega que vem do stekion, que significa elemento, e metron, que significa medida. Então, nisso, o que é estequiometria? O que isso vai me ajudar na química? Pessoal, estequiometria é o estudo das relações quantitativas de átomos, moléculas, massa e volume entre as substâncias que participam de uma reação química. Ou seja, a estequiometria vai fazer com que a gente consiga fazer uma relação sobre aquelas substâncias envolvidas e a gente vai conseguir fazer cálculos de mol, cálculos de volume, cálculos de massa. Quem aqui gosta de cálculo? Só uma pessoa? Nossa! Então, galera, estequiometria é isso, estudo das relações quantitativas entre substâncias que participam de uma reação química. Nada mais, nada menos que isso. Agora vamos lembrar. Pessoal, o que é um mol? Todo mundo já viu esse assunto, não já? Mol. O que é um mol? Alguém se arrisca a falar o que é um mol? Não? Ninguém? Pessoal, o mol é como se fosse uma referência de quantidade. Como assim, Nis? Quando vocês vão comprar ovos, vocês falam assim, ó, eu quero uma dúzia de ovos. Você já sabe que aquela quantidade é quanto? 12. Se a gente falar, eu quero meia dúzia de ovos, então vocês já sabem que é o quê? 6 ovos. Então, mol não é nada mais, nada menos que uma quantidade específica. Um mol, a gente pode dizer que tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Um mol, a gente pode também relacionar com a massa molar, em grama por mol. E um mol também, se for os gases, a gente pode dizer que 22,4 litros é um mol. Isso dentro da CNTP. Ah, Nis, que diacho é CNTP? Você quer isso não? Condições naturais de temperatura e pressão. Geralmente no Enem, quando vocês veem algo dessa forma, de acordo com a CNTP, aí você já sabe, são as condições normais de temperatura e pressão. Então, um mol dentro da CNTP, ele vale 22,4 litros, tá bom? Aí eu trouxe um exemplo para vocês, ó, um mol de água, H2O, né? Tem a galera que fala assim, você está num deserto escaldante, para lá é 500 quilômetros para água e para cá é 10 metros para H2O. Mas as pessoas leigas vão para onde? Por 500 quilômetros de água, mas sabendo que era H2O, eles iriam para o lado mais perto, né? Então, galera, se eu estou falando sobre um mol de água, nesse mol de água, o que é que vai conter ali? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, em um mol de água, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aí é uma quantidade de moléculas que está envolvida naquela coisa, né? Vamos dizer assim. Aí, se eu pegar essa água e vaporizar ela, e vou colocar ela dentro de um recipiente, vaporizei a água. Aqui vocês sabem que a água vira vapor, né? Vaporizei a água. Então, o que é que aconteceu? Se eu for colocar ela em um recipiente, um mol de água vai dar 22,4 litros. Isso dentro da CNTP. Se eu mudar a pressão e a temperatura, esse valor também vai mudar, ok? Não esqueçam disso, que é importante. E a massa? Um mol de água, ela vai ter 18 gramas. 18 gramas. Nis, e onde é que eu vou achar essa massa desse trem? Eu não sei onde é que eu acho isso. Na tabela periódica tem. Na tabela periódica nós temos o número atômico, nós temos a distribuição eletrônica e também temos a massa. Nis, mas na prova do Enem não tem tabela periódica. Quando não tem a tabela periódica, a questão ela fornece os dados para vocês, tá bom? Então vocês podem ficar sossegadinho, pode ficar tudo lindinho, que vai ter todos os dados informativos lá para vocês.
Ô, Nis, e esse número de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23, veio da onde? Alguém sabe de quem é esse número? Quem foi o cabra que inventou isso aí? Que descobriu isso aí? Esse número, galera, é chamado de número de Avogadro, tá bom? Então, se você, ao caso, cair alguma questão no Enem e perguntar isso, vocês já sabem. Aí, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que fazer em uma estequiometria. Alguém aqui sabe regra de 3? Simples? Pronto. Então, a gente vai se virar em estequiometria basicamente em regra de 3 simples. Primeiro passo. Temos que escrever a equação química da reação envolvida no problema. Se vocês não souberem a reação química, não tem como nós fazermos o cálculo estequiométrico. Segundo passo, acertar os coeficientes da equação. É o velho, temos que balancear essa equação. Sem balanceamento, não tem como nós fazermos o cálculo. Porque o balanceamento é o que vai dar os coeficientes estequiométricos para a gente poder conseguir fazer o cálculo. Sem ele, a gente não consegue se virar. Terceira coisinha, terceiro passo. Estabelecer uma regra de 3 entre as grandezas envolvidas, ou seja, o que se pede e os dados, obedecendo os coeficientes da equação. O que é coeficiente da equação? São os coeficientezinhos que vocês balancearam nessa equação. Os coeficientes indicam a proporção entre números e mols. E quarto, se necessário, fazer a transformação do número de mols para outra grandeza, como massa, volume, número de moléculas. Vocês viram, né, que o mol a gente pode dizer o número de moléculas ou o número de substâncias. A gente pode dizer a massa e também podemos dizer o volume, se estiver dentro da CNTP. Ok? Então, esse é o passo a passo de fazer um cálculo estequiométrico. Primeiro, vamos repetir. Escrever a equação química. Segundo, balancear a equação. Terceiro, fazer uma regra de 3 entre as grandezas. E quarto, se necessário, transformar o número de mols para outras grandezas, como massa, volume e número de moléculas. Aviso importante, galera. Não esqueça de balancear a equação. Sem balanceamento, nosso cálculo estequiométrico, se vocês fizerem um cálculo estequiométrico sem antes fazer esse balanceamento, não vai adiantar de nada, porque vai dar um resultado totalmente diferente do que deveria ser dado. E aí eu trago esse exemplinho para vocês, um primeiro exemplozinho aí. Deixa eu pegar minha pesca aqui, porque às vezes dá um branco, a gente fica meio confuso. Mas vamos lá, vamos interpretar juntos. Exemplo, dada a reação não balanceada, ou seja, o cabra foi legalzinho com a gente e já falou que não está balanceado. Zinco mais ácido clorídrico, formando ZnCl2 e H2. Aí ele pergunta, galera, qual o número de mols de átomos de zinco que reagem completamente com 20 mols de ácido clorídrico, ou seja, o HCl. Então eu pergunto para vocês, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Nós temos zinco mais HCl, desculpa, esqueci de botar o HCl, formando ZnCl2 e H2, gás hidrogênio. Aí eu pergunto para vocês, olhando o passo a passo que nós vimos agora, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Balancear a equação. Se nós não balancearmos, galera, o cálculo estequiométrico fica errado. Vocês já ouviram uma frase de Lavoisier, dita assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a quantidade de moléculas que eu tinha no início da reação, nós temos que ter no final também, porque senão a gente vai estar indo de encontro a regra de Lavoisier, né? Então vamos lá, analisando aqui, galera, para a gente balancear uma equação, o que é que a gente tem que fazer? Perceba uma coisa, eu tenho um zinco desse lado e tenho um zinco desse, não tenho? Pronto, o zinco está balanceado. Aí eu tenho aqui, um H aqui, só que aqui eu tenho quantos Hs? 2. Então um H foi para onde? Veio da onde?
Então é isso, por isso que nós temos que balancear a equação. Eu indico para vocês usarem a regra do macho. Oxe, macho. A regra do macho. Nós podemos fazer por dedução. Ah, tá faltando 2 aqui, eu vou jogar 2K. Pode fazer. Mas tem uma regrinha, um macetezinho chamado macho. A gente começa pelo metal. Depois a gente vai para o ametal. Depois a gente vai para o carbono. Depois, hidrogênio. Depois, o oxigênio. Opa, deixa eu fazer tudo maiúsculo para ficar tudo bonitinho. Pronto. Sigam a regra do macho. Essa eu não conhecia não. Alguém conhecia? Eu estudando para fazer a aula para vocês, acabei descobrindo a regra do macho. Então, trouxe para vocês, né, véio? Que nem é ligeireza. Então, se a gente souber o maior número de macetes que nós conseguimos adquirir, melhor ainda. Então, na minha equação, quem é o metal? Quem é o metal? Falaram aí. O zinco. O metal é o zinco. Aí eu observo. O zinco eu tenho 1 e cá também eu tenho 1. Então o zinco está balanceado? Tá. Então se o zinco está ok, a gente vai para o ametal. Quem é o ametal? O cloro, né? Eu tenho quantos cloros aqui? Então eu tenho que colocar quantos cloros cá? Galera, quando você vai trabalhar com cálculo estequiométrico, não coloquem aqui, tá bom? Porque aí você estaria totalmente errado. No momento do nosso balanceamento, a gente vai colocar apenas os coeficientes. Então agora eu tenho 2 vezes o cloro, não tenho? E cá eu tenho 2 o quê? Cloros também. Aí agora vamos para o... Quem é o próximo depois do ametal? Carbono. Tem carbono na equação? Não. Tem hidrogênio? Pronto, a gente vai para o hidrogênio. Eu tenho agora quantos hidrogênios aqui? 2. E tenho quantos K? Tá certo? Tá. Tem oxigênio? Não. Então, nossa equação ela está balanceada. A mesma quantidade de substâncias que eu tenho no início da reação, eu tenho no final. Para quem não sabe, o início da reação é isso aqui, que nós chamamos de reagentes. Reagentes. E aqui é o final da reação, que é os produtos. Ou seja, em uma reação química, a gente tem os reagentes formando produtos. Tudo bem? Agora vamos ver o que a questão está pedindo, né? Que até agora a gente só fez balancear. A primeira coisa que nós fazemos é balancear. Aí a gente analisa agora o que a questão pede. Qual o número de mols de átomo de zinco reage completamente com 20 mols de ácido clorídrico? Galera, o meu coeficiente estequiométrico aqui do zinco, ele não mostra, mas se não mostra, eu sei que tem um 1 aqui na frente, não sei? Sim, se não mostra, a gente sabe que é 1. Então eu tenho, galera, ó, 1 mol de zinco, eu tenho 1 mol de zinco. Eu tenho 1 mol de zinco, vou escrever assim, reagindo completamente com quantos mols de HCl? 2. 2 mols de HCl. Deixa eu fazer um Lzinho assim para não ficar parecendo que está maiúsculo. Eu tenho 1 mol de zinco reagindo para 2 mols de HCl. Para essa reação acontecer, 1 mol de zinco está reagindo com 2 mol de HCl. Isso tá óbvio ali na nossa cara, não tá? Aí ele pergunta, quantos mols de zinco eu vou precisar para reagir com 20 mols de ácido clorídrico? Eu sei o número de mol de zinco? Não, chamo de quem? De X. E eu preciso de quantos mols de HCl agora? 20. 20 mol de HCl. Regra de 3 simples. X vezes 2, 2x. 1 vezes 20, 20. X é igual
esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Chegamos ao resultado final. 20 dividido por 2 dá 10 mols de zinco. Pronto, galera. Isso aí é cálculo estequiométrico. Eu vou olhar os meus coeficientes estequiométricos e fazer uma relação sobre as substâncias em uma simples regra de 3. Difícil, complicado, alguma dúvida até então? Podemos prosseguir? Agora vamos fazer uma relação um pouco mais difícil. Quer dizer, difícil não, né? Um pouco mais robusta, vamos dizer assim. Essa questão aí caiu na Faculdade Dom Bosco, do Distrito Federal. Aí ele dá uma equação, mas o cara é gente boa demais, velho. Ele fala já, não balanceada, ou seja, a gente tem que balancear. Eu tenho carbonato de sódio reagindo com cloreto, com HCl, né, o ácido clorídrico, formando NaCl. Alguém sabe o que é NaCl? Sal de cozinha. E gás carbônico e água. Aí ele pergunta agora, no outro ele perguntava mol. No coeficiente estequiométrico ele já fala mol e fala mol, aí tudo na mesma língua a gente já vai pro final. Só que dessa vez ele pergunta assim, qual a massa de carbonato que reage completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico? Aí ele dá ali, eu não tenho uma tabela periódica aqui, mas ele dá o dado lá, o carbonato de sódio é 106 gramas por mol. Entenderam? Ou seja, a cada mol a gente vai ter 106 gramas. Ok? Tudo bem? Posso apagar aqui o quadro? NO2CO3, carbonato de sódio. Então, galera, vocês copiaram a regrinha do macho, né? Esses slides, quem tiver no grupão, eu vou estar fornecendo para vocês no grupão, tá bom? Os slides. Outra coisa, eu vou deixar o grupo ativo depois, se caso vocês quiserem ficar lá, para a gente estar tirando dúvida até o Enem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa nisso, esse cálculo que eu não estou conseguindo fazer não, tenta fazer para mim aí o máximo de tempo que eu puder pegar e fazer e mandar para vocês, eu vou estar tentando fazer isso, tá bom? Galera, aí ele fala aí, carbonato de sódio, né? Na2CO3 mais ácido clorídrico, HCl, reagindo, formando quem? Ele está formando sal de cozinha, NaCl, gás carbônico, né, CO2, e água, H2O. Aí ele já fala, galera, o que é para nós? Não está balanceada. Então, se não está balanceada, vamos balancear esse menino aí. Ele está balangando. Vamos lá. Seguindo o macete que eu ensinei para vocês. Quem a gente vai balancear primeiro? O metal. Quem é o metal na nossa reação, por favor? O sódio, né? Eu tenho 2 sódios aqui. Cá eu tenho quantos? 1. Então, para eu balancear, a gente tem que botar um coeficiente estequiométrico valendo quanto? 2. Agora eu tenho 2 sódios e tenho também 2 sódios. Pessoal, pelo amor de Jesus, não mexam nos números, nos índices. Não mexam. Vocês só podem mexer no coeficiente estequiométrico. Porque se vocês mexerem nos índices, vocês estarão mudando a substância. Por exemplo, aqui é dióxido de carbono. Se eu tirar esse 2 daqui e colocar um 1, vira monóxido de carbono. É a mesma substância? Não é. Então, não mexam nos índices. Mexam apenas nos coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Pelo amor de Jesus. Então, vamos lá. Fizemos o metal, agora vamos para o ametal. Quem é o ametal aí, Nis? Eu não sei. Eu não sei, não. Nesse caso ali é o cloro.
Então, o nosso cloro, a gente já analisa logo que tem um aqui e tem um também aqui. Então, o cloro ele já está balanceado. Então, a gente não precisa mexer no cloro, porque ele já está lindinho já. Depois do cloro é quem? Depois do ametal? Macho. Metal, ametal, carbono. Nós temos um carbono aqui e temos um carbono aqui. Ele já está o quê? Balanceado. Depois do carbono, o hidrogênio. Hidrogênio nós temos 2 aqui no produto, mas no reagente a gente tem quanto? Um só. Então a gente tem que botar um 2. Perceba que agora, galera, ó, que no momento que a gente balanceou o hidrogênio, o cloro ele também ficou o quê? Balanceado. E aí, por último, o oxigênio. Nós temos 3 aqui, né? E temos 2 mais um aqui, 3. Então, essa equação ela está balanceada. Galera, se lá na hora do Enem vocês acabarem esquecendo do macete do macho, vocês tentem fazer por dedução. Ah, tem 2 de um lado, do outro lado só tem um. Então, eu vou colocando. E aí, até que vocês acertarem o balanceamento. Mas, não façam cálculo estequiométrico sem antes balancear. Então, galera, agora vamos ver o que a questão pede. A massa do carbonato de sódio que reage completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico. Ele quer agora, galera, ele quer a massa, ele quer saber o peso, ele não quer saber o mol, ele quer saber a massa. Quanto de carbonato de sódio eu pesei ali e joguei naquela reação para ela poder reagir. É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Primeiro, a gente analisa os coeficientes estequiométricos. Quanto de carbonato de sódio está reagindo com ácido clorídrico? Vamos lá. Ó. Carbonato de sódio está aqui. Então, 1 mol dele está reagindo com quantos de ácido clorídrico? 2 mols. Vou botar aqui HCl. E aqui eu vou botar o carbonato de sódio. Pronto. Eu sei que está de 1 para 2. A cada 1 mol de carbonato, eu vou sempre reagir com 2 de ácido clorídrico. Ok? Aí ele pergunta o que, galera? Repete lá para mim. Pronto. Se eu colocar 0,25 mol de ácido clorídrico, a gente vai ter quantos mols de NaCl? Ah, Nis, mas ele está pedindo a massa. Primeiro a gente tem que achar a molaridade para depois a gente achar a massa. Tá bom? Então vamos lá. Fazendo a regrinha de 3 simples, temos aqui, ó, 2x é igual a 0,25. X é igual a 0,25 dividido por 2, que dá quanto? Se lá na hora da prova, no momento da divisão, vocês tiverem dúvida, lembrem de dinheiro, que dinheiro ninguém perde. Imagine aqui, ó, 0,25, acrescente um zero, 250. 250 reais dividido para 2, dá quanto? Tá vendo? Dinheiro ninguém perde. Então, x é igual a 0,125 mol. Ah, Nis, mas tu achou um mol. O cara pede a massa. Que de acha agora eu vou fazer? Não se aperreiem. Fiquem tranquilos, respirem fundo, conte até 10. Não conte muito não, senão chega o horário do Enem e acaba. O que é que os dados estão dizendo pra gente? Que a cada 1 mol de carbonato, a gente tem quantas gramas? Pronto, fazemos a relação. 1 mol de carbonato, vou botar aqui o carbonato, Na2CO3. 1 mol de carbonato, ele tem 106 o quê? Gramas. Então, 0,125 mol desse cabra aqui vai me dar quantas gramas? Ó, regra de 3 simples novamente. Química, às vezes, com regra de 3 simples, a gente vai embora. Meios pelos extremos vai dar quanto? Ó, x é igual a 0,125 vezes 106. Deixa eu olhar na minha pesca aqui. Não fiz, então vamos fazer o cálculo pequenininho aqui no canto, ó. 106 vezes, vou fazer o contrário, que fica mais rápido.
Eu pensei que eu tinha feito na minha pesca, mas no final eu fiz de forma direta. 6 vezes 5, 30, né? Sobe o 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Sobe o 1. 6 vezes 1, 6. E 1 que está lá em cima, 7. 6 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Desce o 0. 5 mais 0 dá 5. 7 mais 5 vai dar quanto? 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. E desce o 1 e desce o 0. Eu tenho quantas casas aqui depois da vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bota a vírgula. 13,25 gramas. Ou seja, galera, quando eu colocar 13,25 gramas de carbonato de sódio, ela vai reagir completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico. Tudo bem? Posso prosseguir? Estou na frente? Deixa eu vir para cá, que vocês escrevem. Então, galera, estequiometria, às vezes a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Um bicho papão da química, mas são meras regras de 3 simples. Quem aqui tinha dificuldade com estequiometria? Quem aqui não gostava? Melhorou agora? Que bom. Ah, agora vem as questões maldosas. É aquela onda, né? A galera fala assim, em casa nós estudamos 1 mais 1 é 2. Quando chega no Enem, ele pergunta a massa do Sol. Então, galera, ó, uma questão do Enem eu trouxe pra vocês aí, ó. Eu esqueci de colocar o ano, mas se eu não me engano foi do ano passado, essa daí. Eu esqueci de colocar o ano aqui, mas eu acho que foi do ano passado, não tenho certeza. Vamos lá, ó. Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico, H2SO2, foram derramadas pelo navio Bahamas, no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, que é um minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida, ou seja, onde caiu o sulfato, né, o ácido sulfúrico, a galera vai jogar carbonato de cálcio e vai neutralizar, sendo que não vai impactar como é que eu posso dizer, a natureza naquele local. A equação química representada na neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio, com a proporção aproximada entre as massas dessa substância é... Aí nós temos o ácido sulfúrico reagindo com carbonato, formando sulfato de cálcio, água e dióxido de carbono, o gás carbônico que nós conhecemos. Agora perceba aqui, ó, ele já dá o coeficiente estequiométrico. Ele fala, ó, 1 tonelada reage com 1 tonelada, formando um sólido sedimentado e gás. Então ele já me fala o quê? Que essa equação é de 1 para 1. Então, se eu colocar 1.000 mols de ácido sulfúrico, eu vou ter que colocar 1.000 mols de calcário. Aí a galera fala assim, ó, essa aí eu já matei. Por quê? Porque se caiu 10 toneladas de ácido sulfúrico, só basta jogar 10 toneladas de calcário. Não é assim que vocês pensariam? Mas vamos lá, olha o que a questão nos diz. Pode-se avaliar o esforço da mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessárias para carregar o material neutralizante para transportar certo calcário que tem apenas 80% de carbonato de cálcio. Ou seja, se eu pegar 10 toneladas de calcário, eu só vou ter 80%. Entenderam? Mas vamos lá que a gente vai para o quadro. Esse número de caminhões com a carga de 30 toneladas seria aproximadamente de quanto? Vou apagar o quadro aqui.
Vamos lá. Ele fala o que, galera? Aqui caiu quantas toneladas de ácido sulfúrico no rio, no mar, né? Eu acho que é no mar. No litoral. Ele fala que caiu quantas toneladas? 10 mil. Vou botar aqui um Tzinho de toneladas, tá bom? Ele fala isso aí. Não é isso? Só que a questão nos fala o que, galera? Como é? Ele fala que nesses 10 mil toneladas, se a gente pegar 10 mil toneladas, eu só vou ter 80% do neutralizante, que é o carbonato de cálcio. Então, eu preciso saber de quanto eu vou precisar para neutralizar 100%. Não é isso? Então, vamos lá. Ó. Se em 10 mil toneladas nós temos 80%, para nós termos 100% do carbonato de cálcio, eu preciso de quantas toneladas? Regra de 3, simples. Meio pelos extremos. X vezes 80 vai dar 80x. E 10 mil toneladas vezes 100 vai dar quanto? Deixa eu olhar minha pesca. Para quem tem um pouco de dificuldade com cálculo, escreva o número completo. 10 mil e acrescenta 2 zeros. Ok? Corta 3 aqui, 1 milhão. Beleza? Então, x vai ser igual 1 milhão dividido por 80. Corta o último zero pelo último zero. Alguém sabe fazer essa conta de divisão aí? Hã? Vocês querem que eu faça a conta ou eu posso ir direto? Então vamos direto. X vai ser igual a 12.500 toneladas. Então, para neutralizar 100%, nós vamos precisar de 12.500 toneladas de calcário. Por quê? Porque no calcário ele tem apenas 80% de carbonato. Então, a gente vai precisar de 12.000 toneladas e meia. Só que a questão pergunta que é para a gente qual é o número de caminhões para carregar essas toneladas. Não é isso que a questão pergunta? Então, vamos fazer outra regra de 3. Ó. Um caminhão, ele carrega 30 toneladas. Não é isso? Então, quantos caminhões nós vamos precisar para carregar 12.500 toneladas? Esse Tzinho não é de tempo não, viu? Para vocês não se confundirem, é de tonelada. Vou até escrever toneladas. Vou escrever para não confundir. Então, galera, outra regra de 3 simples. Ó. Vai dar 30x é igual a 12.500. Cortamos os dois últimos zeros, vai ficar 1.250 dividido por 3, que dá quanto? $416,6666, né? Então vamos escrever assim, ó, com tracinho em cima para dizer que isso é uma dízima periódica. Só que a questão ela pergunta para a gente aproximadamente. Seria próximo de quem? Aí muita gente ia lá, ó, assinalaria, misericórdia, a letra E. Mas 416, ela está mais próxima de 400 ou está mais próxima de 500? De 400. Então a alternativa correta seria letra D. Se passasse de 450, que é a metade, aí seria mais próximo de 500. Mas abaixo de 450 está mais próximo do 400. Tudo bem? Show de bola? Eu já estou começando a ficar mais relaxado. Eu estava um pouco tenso, mas agora já estou ficando um pouco mais relaxado. Que bom. Aí eu trago essa questãozinha aí, deixa eu ver. Tinha outra antes e eu pulei duas. Tinha essa aí antes. Aí eu trago essa aí para vocês também. Enem. Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras está sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle de emissões de dióxido de enxofre gasoso
proveniente da queima de carvão que contém enxofre pode ser feito pela reação desse gás com a suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor. Aí ele fala, a queima de enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas substâncias envolvidas nessa reação, podem ser assim representadas. Então ele fala, ó, o enxofre mais o oxigênio, né? Aí ele dá as gramas ali, no caso é a grama molar, né? Que vem lá na tabela periódica. E fala assim, ó, formando o dióxido de enxofre. E esse dióxido de enxofre ele tem 64 gramas. Aí a gente depois tem uma outra reação. Perceba que são duas reações. A primeira reação a gente está formando o dióxido de enxofre. E aí agora a segunda reação a gente pega o quê? A gente pega esse dióxido de enxofre, reage eles com hidróxido de cálcio, formando um produto não poluidor. Aí a questão pergunta, dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de 1 tonelada de carvão, contendo 1% de enxofre, é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente quanto? Deixa eu apagar o quadro. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que descobrir quanto de enxofre, quantas gramas de enxofre tem em 1 tonelada de carvão. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é isso. Porque ele fala que em 1 tonelada de carvão eu tenho apenas 1% de enxofre. Então vamos lá, ó. Eu vou escrever aqui para vocês em notação científica 1 tonelada. 1 tonelada em notação científica vai dar 10 elevado a sexta gramas. Ok? Peguei 1 tonelada e transformei em gramas. Tudo bem? Por que nisso tu transformou em grama? Por que tu pegou a tonelada e tu transformou em grama? Porque a questão ela tá dando pra gente aqui em quê? Em gramas. Então eu só estou fazendo um momento da gente transformar essa equação em um momento mais fácil, em uma coisa mais fácil. Aí ele fala para mim, ó, que em 1 tonelada, 10 elevado a sexta, né, ou 1 vezes 10 elevado a sexta gramas, a gente tem 100% de carvão. Não é isso? Só que ele fala que em 1 tonelada a gente tem quanto de enxofre? Ó, a gente tem 1%. Então 1% disso aqui vai ser quanto nisso? É isso que a gente tem que saber de primeira linha. A questão do Enem, o problema às vezes dessas questões do Enem é essa, porque a gente é acostumado a ter uma metodologia de levar a gente até o ponto final logo de uma vez. Só que a questão do Enem, ela pega a gente e leva para dar um rolé. A gente dá um rolé daqui em Jequié e depois para chegar no ponto final. E a gente tem uma metodologia de ensino que a gente aprende da seguinte forma. A gente aprende o rolé logo no ponto final. E o Enem não, o Enem faz a gente rodar antes de chegar no ponto final dessa questão. Então vamos lá. Vou chamar o 100 de 10 elevado a 2. Alguém é contra isso? Se eu chamar o 100 de 10 elevado a 2, tem alguém aqui que seja contra esse casamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Então, x vezes 100, eu vou chamar de 10 ao quadrado x. Tudo bem? Tudo bem, minha matemática? E isso aqui, vezes 1, vai dar isso aqui, né? Vou ter aqui 10 elevado a sexta. X é igual a 10 elevado a sexta dividido por 10 elevado a segunda. Divisão de potência, propriedade de potência. Divisão de potência com bases iguais, a gente faz o quê? Mantém a base, né? E subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Ou seja, em 1 tonelada nós temos 10 a quarta gramas de enxofre. 1 tonelada de carvão, a gente vai ter 10 elevado a quarta, não é isso? Gramas de enxofre. Beleza, aí aqui eu venho para vocês, ó. Ele pergunta o que pra gente, ó?
É suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio. De quanto? Ele quer saber a massa de quem? Do hidróxido de cálcio. Galera, a questão me fala o quê? Essa aqui é uma reação inicial. Eu tinha 32 gramas de enxofre reagindo com 32 gramas de oxigênio, formando 64 gramas de dióxido de enxofre. Aí depois eu tenho uma segunda etapa dessa reação. Eu tenho 64 gramas de dióxido de enxofre reagindo com 74 gramas de hidróxido de... Não é isso que a gente quer saber, a massa disso aqui? Então, vocês concordam comigo que quando eu tinha 32 gramas de enxofre, a gente formou 74 gramas de hidróxido de cálcio? Vocês concordam isso comigo? Então, galera, ó, quando eu tinha 32 gramas de enxofre, bota assim, ó, enxofre, eu formei 74, né? 74 gramas de hidróxido, bota aqui, de cálcio. Formei isso aí. Então, galera, quando eu tiver 10 a quarta gramas de enxofre, eu vou formar qual massa? Eu vou precisar de qual massa de hidróxido de cálcio? Outra regra de 3 simples. Eu odiava a regra de 3 simples, hoje eu amo. Vamos lá. Meio pelos extremos. 32 vezes x. 32x. 74 vezes 10 a quarta. 74 vezes 10 a quarta. Notação científica. Muito bem. Aí eu venho aqui, ó. X é igual a 74 vezes 10 a quarta dividido por 32. Puxa, nisso, como é que eu vou dividir esse trem? Como é que a gente faz para dividir esse trem aí? Só dividam os números, galera. 74 por 32. Ó, dividam o número aqui, ó. 74 por 32. Vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 2,3. Vou botar aqui, ó, aproximadamente. Esse símbolo é um símbolo de aproximação. 2,3. Aí eu repito aqui, ó. Vezes 10 a quarta. Só que isso aqui está em quê? Em gramas. A questão pede em quê? Em quilo. Ô Nis, como é que eu faço para transformar uma notação científica em um número normal? Alguém sabe? Se o número é maior que zero, positivo, a gente corre a vírgula para... E se o número for negativo, a gente corre a vírgula para... Então, isso aqui não é nada mais, nada menos do que 2,3, né? Vamos lá, 2,3, eu vou correr a vírgula 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Acrescento 0. Pronto. Transformei o número de gramas, ou de notação científica, transformei em um numeral. Aí agora eu vou transformar isso aí em quê? Em quilos. Para eu transformar em quilos, basta apenas dividir por 1000. Dividir por 1000. Corto os 3 zeros pelos 3 zeros, vai me sobrar quem? Agora que era gramas, se transformou em quilogramas. Galera, transformar quilo em grama, divide, ou grama em quilo, divide por 1000. E se for o contrário, multiplica. Tá bom? Então vamos lá, ó. De gramas para quilo, eu divido por 1000. E se fosse o contrário, de quilo para gramas, eu multiplicaria por 1000. Tudo bem? Posso continuar? Vocês estão com uma cara assim de assustados, dá medo. Posso continuar? Eu acho que essa é a última questão desse assunto. Essa aí é molezinha. Essa aí eu juro para vocês que a gente vai fazer uma regra de 3 só. Eu juro, prometo. Aí se vocês quiserem copiar ou fotografar o quadro, fique à vontade, tá bom? Galera, ó, perceba, ó. O Enem ilustra um processo de obtenção de álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Aí ele mostra, ó, eu moí 1 tonelada de cana-de-açúcar, aí veio para trituração, que formou 250 kg de bagaço,
Aí depois de um processo de concentração e cristalização, a gente formou o melaço, depois foi para a refinação, formou a sacarose. Galera, vamos aos miúdos da questão. Porque às vezes a gente perde muito tempo lendo a questão do Enem e a gente tem que ver o quê? Muitas vezes a gente precisa de ligeireza. Então vamos aos miúdos, ó. O que é que ele fala? Obtenção de quê? Então, vamos analisar. Quando eu tinha 1 tonelada de cana-de-açúcar, eu tive quantos litros de etanol? Que é o álcool etílico? 70. Tudo bem? 1 tonelada de cana formou 70 litros de álcool etílico. Aí ele pergunta, ó, em 1996, o Brasil produziu 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que teve de ser colhida para esse fim foi aproximadamente de quanto? Ou seja, essa questão é mais matemática do que química. Então vamos lá. Na prova, a atenção às vezes acaba, né? Então vamos lá, ó, galera. Ó, de 1 tonelada de cana, a gente formou 70 litros de álcool etílico. Aí ele pergunta, 12 bilhões de litros de álcool, quantas toneladas de cana iria precisar? Então eu vou escrever aqui, ó, 12 vezes 10 a 9 bilhões de litros. 12 vezes 10 a nona quer dizer 12 bilhões. Tá bom? Por que isso, Nis? Porque 12 bilhões ele é escrito assim, ó, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Unidade centena e unidade dezena e centena. Unidade, dezena e centena de milhar. De milhar não. De milhão, né? Aí vem aqui, unidade, centena de milhar e unidade, dezena de bilhão. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado. É tanto número que a gente fica doido. Mas vamos lá. 12 bilhões é isso aí. Como é que eu vou escrever 12 bilhões em notação científica? Eu escrevo os números representativos, 12, boto a base 10, né? Óbvio. E conto quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Elevado à nona. Tá bom? É só isso aí que vocês vão fazer em notação. Se eu estou correndo para a direita, significa que o meu expoente será positivo. Se eu estou correndo para a esquerda, significa que o meu expoente ele vai ser negativo. Tudo bem? Então vamos lá. Então quantas toneladas de cana eu vou precisar para formar isso aqui? Ó? Vamos lá. 70x é igual 1 vezes 12 bilhões de litros vai dar 12 vezes 10 a nona. X é igual 12 vezes 10 a nona dividido por 70. X é igual. Dividindo isso aí, galera, vai dar 0,171 vezes 10 a nona. Beleza. Aí eu faço um cálculo desse monstruoso, desgramado, chego lá, não tem uma alternativa igual. Eu errei a questão? Não. Eu vou pegar essa vírgula aqui, ó. Ó. É, né? Talvez. Mas primeiro vamos correr a vírgula para a gente ter certeza. Vou pegar essa vírgula que está um 0, e vou correr para cá. Ó. Vai ficar 1,71 vezes 10. Se eu correr a vírgula uma vez, o que era 9 vai ficar apenas quem? 8. Eu tenho essa questão ali? Alternativa o quê? A. Então, galera, estequiometria é isso aí. Regra de 3 do começo ao fim. Aí eu trago uma mensagem para vocês. Algum dia, tudo fará sentido. Enquanto isso, ria da confusão, chore um pouquinho só. E entenda que tudo acontece por alguma razão.
Paulo Coelho. Tá bom, galera? Então a gente vai encerrar esse primeiro momento